Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como gerar a documentação das APIs do seu projeto de uma forma que fique bem padronizada e bem visual, tá bom? Isso com pouco código. E quais que são as vantagens da gente ter uma documentação de API? Né? Fica muito mais fácil, muito mais simples. No momento que você for testar as requisições, fica muito mais rápido para você saber quais são os status codes que essas APIs retornam, qual que é o payload que você precisa informar num post, qual que é a response, tá? Então, a documentação dessas APIs ela é útil nesses momentos e também quando um outro time, uma outra squad, de repente solicitar a documentação para que de repente eles se integrem com o teu microserviço. E para isso eles vão precisar dos contratos dessa API e nesse momento que é muito importante que você tenha essa documentação, que você já consegue adiantar o desenvolvimento do lado deles, você não precisa nem ter finalizado o desenvolvimento das suas APIs, mas você já consegue informar para o outro time quais são os contratos da sua API. Então veja o quanto isso agiliza também no desenvolvimento. Tá? Para isso, pessoal, nós vamos usar aqui a biblioteca do OpenAPI no Spring, que se integra com o Swagger UI, tá bom? Aqui, para quem não conhece o Swagger, ele é uma ferramenta open source, ele se integra aí com o OpenAPI e com isso a gente consegue ter uma visualização ali, fica muito mais prático para a gente conseguir ver nossas APIs ali, os contratos, tá bom? Em termos de tecnologia, aqui para esse exemplo, eu estou utilizando um projeto pessoal meu. Ele é um projeto que eu desenvolvi para um cliente que foi feito em Java com Spring e como gerenciador de dependência eu usei o Maven, tá bom? Mas poderia tranquilamente usar um Gradle aí. Na prática não muda praticamente nada em termos de código, tá? Então, o primeiro passo, a gente vai acessar aqui o site do Maven Repository e vai pegar a dependência aqui do Spring Doc OpenAPI. A gente vai adicionar essa dependência no nosso .xml. No caso, eu já tenho aqui, já deixei baixando aqui essa dependência no meu projeto. Você pode adicionar aí no seu projeto e a gente já vai conseguir utilizar alguns recursos aí do Spring Doc OpenAPI. Tá? Então, para a gente começar, primeiro eu vou criar uma classe de configuração para já setar algumas informações referente à nossa documentação. Tá? Então eu vou começar criando aqui uma classe Java. Vou chamar essa classe de OpenAPI config. Essa classe eu vou anotar ela com @configuration. Vou fazer um import aqui para o Spring gerenciar esse objeto aqui como uma configuração. Eu vou criar um bin para que o Spring também gerencie isso e vou criar aqui uma função já utilizando alguns recursos do OpenAPI, tá bom? Então aqui o objeto chama OpenAPI, vou aqui custom OpenAPI, tá bom? Aqui vou deixar ele fazer esse import, vamos importar aqui que é do Swagger, e esse aqui é o bin do Spring. Tá joia? Então, o que eu quero que esse bin faça pra gente? Eu quero que quando a gente instanciar, fazer o uso desse objeto OpenAPI, ele siga o que eu vou setar aqui. Então, ponto componentes. Eu vou dizer aqui, vou criar um novo componentes. No components. E vou setar uma info. Deixa eu fazer o import aqui do components, aí já fica mais fácil. Tá?
aqui a ideia desse new info é a gente setar um título para ele, tá? Então eu vou instanciar o objeto info, ponto. Aqui ele não enxergou ainda por causa do import. Deixa eu fazer um import aqui. Aqui, beleza. Ponto title aqui. E aqui eu posso informar uma string aqui, por exemplo. Esse é um projeto de integração que eu fiz com a Shopee para um cliente. Então eu vou dizer aqui Shopee Integration Application API. Esse é o título que eu quero dar. E a descrição vai ser uma string também. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. E a descrição eu vou colocar This is a REST API documentation. Ok, temos aqui o nosso primeiro bin de configuração criado. Feito isso, a gente vai lá para a nossa classe de controller e vamos setar aqui um @tag. Aqui, pessoal, a gente já vai conseguir criar uma descrição e dar um nome aqui para esse conjunto de controllers. Lembrando, por que é interessante utilizar essa tag? A gente vai conseguir usar como separador. Lembrando que eu posso ter muitos controllers aqui no projeto. Se eu quiser deixar isso organizado com um nome para deixar isso mais visual ainda, eu vou utilizar esse recurso aqui. Então, aqui no @tag, eu consigo setar um name, que vai ser Shopee, certo? E aqui uma description, que vai ser APIs for Integration Shopee. Ok, aqui eu vou fazer o import. Ok, importado. Com isso, pessoal, já é possível a gente rodar o nosso projeto e a gente ver aqui nossos contratos de API já no Swagger UI. Então já vou fazer um teste aqui. Eu vou rodar o projeto, ele vai startar aqui o projeto no Tomcat. E já vamos acessar aqui para a gente ver como estão ficando esses contratos. Então aqui. Então meu Tomcat subiu na porta 8085. Se a gente acessar esse endereço aqui, swaggerui/index.html, você vai ver que ele vai jogar para uma página de exemplo. Tá? Aqui ele só está mostrando como que é o Swagger UI. Ele está mostrando aqui a visualização disso, da sua API, tá? Dos contratos. Então a gente pode ver aqui que ele mostra qual que é o método HTTP, ele mostra aqui a URL, ele mostra os parâmetros, ele mostra aqui o status code, mostra aqui um exemplo de resposta. Tá? Então a ideia é que a gente tenha algo muito semelhante aqui com as nossas APIs. Tá? Então, para a gente acessar as nossas APIs, a gente vai ir para esse endereço aqui, v3 API Docs. Olha só, pessoal, com isso, ó, primeiro, aqui, aquele bin que a gente configurou, ele já apresentou esse título aqui para a gente. Tá? Pode ver aqui que é a mesma descrição que a gente colocou lá naquela classe OpenAPI, que a gente setou um título e uma description. Tá? E aqui é o que eu falei. Tá? Aqui a gente consegue taguear os controllers para que quando você tiver diversos controllers ele fique separadinho aqui, fique muito mais visual, você consegue saber o que é aquele controller, o que aquele conjunto de APIs está fazendo. Tá? Isso não fica
misturado aqui, né? E imagina só, né? Um monte de APIs aqui aglomerado, a gente não tem um título, não tem uma descrição, acaba aqui dificultando na hora de fazer o consumo disso. Então a gente pode ver aqui que ele já mostra para a gente também. Aqui, além das descrições, ele mostra, ele gera para a gente qual é o método HTTP, qual que é aqui o recurso que a gente vai acessar para fazer a chamada dessa API. Aqui ele já trouxe para a gente um exemplo de body para esse post. Tá? Então, olha como que com pouco código a gente já consegue gerar uma documentação com bastante volume de dados. Tá? Tem bastante informação, isso é bastante complexo. Aqui o status code, isso é bastante importante. No momento que alguém vai se integrar com uma API, na hora de fazer uma tratativa de erro ou de sucesso, né, ou de fazer retries de repente na aplicação, isso aqui é muito importante saber, né, por exemplo, muito comum, erro internal server error, né, erros do tipo 500, a gente fazer retry nessas aplicações. Então, por isso que é importante a gente saber o que essas APIs retornam. Tá? Aqui é só um exemplo do que ele gerou automaticamente, somente a gente colocando a dependência no nosso projeto e setando algumas configurações ali para facilitar na visualização. A gente já tem essa página do Swagger aqui com toda essa informação de todas as nossas APIs. Olha só que interessante aqui um get, ele é bem completo e isso é bem legal. Dá para melhorar? Dá para melhorar mais ainda. A gente consegue também colocar algumas configurações aqui nos próprios recursos, né, nas próprias APIs. Então eu consigo colocar uma descrição aqui para deixar ainda mais completa essa documentação. Então eu vou dizer, né, o que essa API faz através de uma descrição. Às vezes nem sempre é tão simples a gente saber o que uma API faz, ainda mais quando você pega um projeto novo que você ainda não tem familiaridade com ele. Então a gente consegue deixar isso ainda mais completo, a gente consegue informar quais são os status codes, quais são os content types que essa aplicação vai responder e aqui qual vai ser a nossa classe de resposta também. Tudo isso a gente consegue fazer com o OpenAPI. Tá? E é isso que eu vou mostrar agora. Voltando aqui para o código, vou pegar essa API /info de exemplo mesmo e vou colocar usar mais uma anotação do Spring Open API para a gente informar uma descrição para essa API. Tá? Então, eu vou colocar aqui um @operation, vou fazer o import aqui, eu vou parar meu projeto, daqui a pouco eu rodo de novo. Aqui nesse operation, aqui não vai ser assim, vou ter o parâmetro summary e nele eu coloco uma descrição do que essa API representa. Tá? Então, vou colocar aqui um get status application, por exemplo. Tá? Supondo aqui, né, essa API /info, a responsabilidade dela é só devolver algumas informações do projeto para ver se ele está respondendo. Então aqui é um get status application. Tá? Então já vou rodar aqui o projeto e já vamos testar lá, ver se ele refletiu essa alteração. Aqui subiu bem rápido no Tomcat na porta 8085, então só vou fazer um refresh aqui no nosso navegador mesmo. E vamos ver. Aqui, ó. Essa foi a API que eu coloquei uma nova descrição. Pode ver que ele já refletiu aqui. Então eu poderia fazer isso, replicar aquela anotação @operation para todos os demais aqui, para deixar ainda mais completa essa documentação. O que mais que é possível fazer aqui? Eu consigo dizer qual que vai ser o esquema de resposta, se ele vai responder um application JSON, se ele vai responder um form, um text, um HTML. Então, eu vou mostrar
aqui quais são as opções de resposta que a gente pode usar aqui com as anotações do Spring Open API. Então vamos usar aqui API Response. Nesse API Response eu posso dizer qual que vai ser o status code que ele vai responder. Ali por padrão ele mostra pra gente que é um 200, mas eu poderia dizer que é um 201. Então, por convenções aí de repente você está criando algum recurso através de um post, você pode querer não retornar um 200 e sim um 201. Então, eu consigo informar isso através do parâmetro response code igual a 201. Quais parâmetros mais eu consigo colocar aqui? Eu consigo colocar um description, que eu vou pôr aqui sucesso, só de exemplo, e consigo aqui dentro desse parâmetro content eu consigo dizer qual que é o media type que a gente vai responder, se vai ser um JSON, aqueles exemplos que eu dei agora há pouco. Então aqui no nosso caso a gente vai responder um JSON, tá? E eu consigo dizer qual que é o esquema dessa API, tá? Então eu vou colocar como nosso esquema de resposta, eu quero que seja o nosso info response, tá? Então eu quero que o nosso JSON payload de responses seja a representação dessa classe aqui. Então, aqui no content, eu vou informar com @content, aqui o media type, informa esse parâmetro aqui. Aqui a gente informa que vai ser um application JSON. Tá. O segundo parâmetro é o esquema que eu comentei. É o esquema. A gente vai usar essa anotação @esquema e vai dizer para ele que o implementation é igual a InfoResponse, que é a nossa classe, .class. Aqui, deixa eu pegar esse import. Aqui é onde que o Spring pode se perder na hora de fazer esse import. Beleza, tá tudo certo. Deixa eu só parar a aplicação. Então, o que a gente implementou aqui? A gente, através dessa anotação @operation, a gente deu uma descrição para a nossa API, o que ela faz, uma breve descrição. E aqui no API Response eu estou dando alguns parâmetros de como eu quero que a nossa API responda. Tá? Então aqui, no caso, ele estava dizendo, por padrão, para sucesso, né, para status ok, ele estava respondendo um 200, na verdade eu preciso tirar isso aqui. Opa, não é isso não. Estava respondendo um 200, que é o que a nossa API responde, tá? Um HTTP ok, mas aqui eu quero que o status code volte 201. Aqui eu dei uma breve descrição e aqui eu estou dizendo que o media type vai ser um JSON e que ele vai responder, o nosso payload de response vai ser a representação dessa classe aqui. Então, eu vou rodar o projeto e vamos testar, ver se refletiu essas alterações. Eu vou recarregar a página. Aqui nossa API, nosso /info, olha só que interessante. O que mudou da última vez que a gente olhou aqui para essa documentação? Aqui ele estava dizendo que ia responder um 200, né? Ele pegou como base o que a gente já responde ali, que é um status ok, mas aqui eu forcei ele a dizer, não, eu quero que ele responda um status code 201. Então ele já refletiu aqui para a gente. O media type, ele estava exatamente como está esse 401.
um barra asterisco, a gente setou aqui que ele vai responder sempre um JSON. E aqui a representação da nossa classe de resposta, tá? Então, com isso, pessoal, olha quanta informação e quanta documentação a gente consegue gerar através do Spring Open API e deixar isso bem completo, bem visual e de bônus ainda, né? Isso já vem com o Swagger, que você consegue testar por aqui também, se for o caso. Tá? Você consegue fazer a execução dessa API por aqui, dessa chamada /info. Tá? Então, pessoal, basicamente o que eu queria mostrar era isso, como que você documenta suas APIs, como que você gera os contratos e como que você pode agilizar aí o desenvolvimento, como que você padroniza isso e deixa isso bastante funcional, né? Desde para usar internamente no seu time ou então para disponibilizar para outras squads que venham querer fazer integração com as suas APIs. Tá bom? Por hoje era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar um like se você gostou. Beleza? Valeu!